trigo é cultivado em todo o mundo e é a segunda maior cultura de cereais, ficando somente atrás do milho. Seu grão é utilizado amplamente na alimentação humana e animal. E além de ser uma importante fonte de energia para o organismo, por ser um carboidrato, o trigo é um alimento rico em vitaminas, sais minerais. Mas cuidado, esse alimento, se não usado corretamente, pode ser um vilão na nossa alimentação. Quer saber tudo sobre o trigo? O biólogo e cientista Tiago da Rocha conta tudo pra gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Boa, Tiago. Bem-vindo novamente. A gente gosta de polêmica. O negócio é da treta. Seja bem-vindo. Desse lado, todo lado da treta. O pão é uma coisa tão abençoada. Jesus abençoou o pão, né? Foi uma coisa tão legal. Mas um homem, um norte-americano, ele decidiu resolver o problema com a fome no mundo, pegou um gene de girassol, colocou dentro do trigo e fez todo esse problema. Hoje o trigo tem 400 vezes mais liga, 400% mais liguento do que um trigo comum, e isso deu um grande problema. Quando a gente pensa em cereal, em comida, nós temos que pensar em três coisas: proteína, gordura e carboidrato, que é açúcar. No caso aqui, o problema do trigo, o grande problema dele, é a proteína. Não a proteína do trigo em si, do trigo original, mas desse modificado. Porque para formar a proteína do trigo, nós precisamos de outras proteínas. A proteína do trigo, a que mais a gente conhece, é o tal do glúten. O glúten é formado por 3 proteínas principais, 3 conjuntos dela: gliadina, glutenina, prolina e glutamina, que é os resíduos proteicos. Quando eu pego a água, para você entender em casa, tá? Aqui dentro tem a proteína, tem o glúten, tá? Tem glutenina e tem a gliadina. Eu peguei a água, joguei aqui. Uma elástica, uma extensa dessas proteínas. Elas vão formar uma rede. Essa rede vai segurar essa água. Quando eu começo a mexer essa massa, eu pego o gás carbônico, eu pego o oxigênio e começa a inflar. O trigo não tinha nada a ver com isso. É que alguém inventou de pegar um trigo e fazer um bolo um dia. Então acabou gerando isso aqui. Agora, olha o que aconteceu. A gliadina, que é uma das proteínas mais abundantes no trigo, não pode passar o intestino. Eu até trouxe uma imagem para o pessoal entender. Vê se tem essa imagem, por favor. São 2 problemas graves que o intestino vai... Esse, não? Isso aqui é a vilosidade do intestino. Tá vendo? Imagina um pneu careca e um pneu novinho de carro. O pneu novinho de carro é o nosso intestino. Essas vilosidades, ali nessas vilosidades do intestino, vai ter ali vaso sanguíneo e vaso linfático. Nos vasos sanguíneos vai passar nutriente, oxigênio, vai passar comida ali para proteína, açúcar. E nos vasos linfáticos vão passar gordura. Certo. Como o trigo é muito inflamatório, o glúten é inflamatório, vai passar dessas velocidades ciliadas para aquelas achatadas lá, ó. Aí destruiu o vaso sanguíneo, não tem nutriente, e destruiu os vasos linfáticos, não tem gordura. Então, o paciente intolerante ao glúten ou celíaco, ele acaba não tendo nutriente. Falta vitamina D, vitamina E, vitamina C, ele começa a emagrecer, fica magrelo. Geralmente, o celíaco mesmo, ele vai ficar muito inchado. Barriga grande. Como não é utilizado nada, que não é absorvido nada, vai dar diarreia direto. E tem outra coisa que acontece no trigo. Mostra lá pra mim, bem rapidinho, quero mostrar. Tem outra foto ali, ó. Esse aqui é o negócio aqui. Pô, próximo, olha só. A loucura que acontece. Vai, não, essa aí não, vai. Aí, ó. Agora o negócio encardiu, porque nós temos uma impermeabilidade intestinal. Tá vendo desse lado que as junções são bem fechadinhas no intestino? Sim. Então, por algum motivo, ou por síndrome do intestino irritado, ou pela ação do glúten, pode acontecer abertura ali, ó. E aí não pode passar nada para dentro. Imagina só passar uma proteína inteira para o sangue. Não pode acontecer isso. Para isso o intestino. Para isso a digestão do intestino. Passou para o sangue, olha o que acontece. Agora olha para a câmera aqui que é seríssimo, tá? Legal. A gliadina, por um azar da natureza, proteína abundante, gliadina e glutenina. A gliadina passa para a corrente sanguínea. Ela é, vamos dizer, quimicamente igual à proteína da tireoide. O corpo acha que é um agente, um ET, aquilo ali vai atacar. Cria um anticorpo, cada vez que tu come um pedacinho de pão, o negócio encarna. Desanda. Desanda, porque aí gera tiroidite Hashimoto, um monte de doença. Então, era assim? Não. O glúten é passável? É. Porém, como a gente está comendo um trigo muito mais liguento, com muito mais glúten, e muito mais trigo,
nós estamos sofrendo com isso aqui. Independente da quantidade que a gente consuma por dia, ou por semana, ou por mês, todos nós teremos um problema como esse? Não, eu acho que todo mundo tem problema com o glúten. Porém, a frequência e a quantidade determina. Por exemplo, se eu uso todo dia um pouquinho, é determinante. Se eu uso de quando em quando um pão, não vai fazer problema nenhum. Lógico que se você tiver com alergia, com dores musculares, e você abandonar o glúten, você mudou completamente de vida. Isso é indiscutível. Não há necessidade de comer pão, ok? Agora, é muito nutritivo. Né? O trigo é um produto, ele é calórico, não é porque ele é calórico somente, ele é muita energia, muito forte. Agora, não precisa dessas proteínas do trigo para poder sobreviver. Né? Então, quando que ele é benéfico na nossa vida? E não há necessidade nenhuma. Mas é por isso que a gente vai ensinar algumas coisas. Agora, como que eu sei que eu sou celíaco? Como que eu não sei que eu não sou celíaco? Tem exames específicos para isso. Tá? Mas o primeiro sintoma, o primeiro detalhe mesmo é o teste padrão. Parou com o glúten, já começa a sentir melhora. Começa a desinchar, a barriga desinchar, começa a funcionar o intestino. Já começa a mudar. Tem alguns tipos de exames específicos, né? Eu gosto, como nutricionista, sempre falar sobre isso. O antigliadina, que é a gliadina, a proteína do glúten, né? Do trigo, que aí vai existir um anticorpo já para ela. O antiendomísio. O endomísio é o nome dado ao final do intestino por dentro. Imagina a fibra muscular dele ali. Então, existe um anticorpo que fica ali vigiando direto. Então, se estiver muito inflamado, vai dar um antiendomísio muito alto. Tem as biópsias também que são interessantes. E os exames de vitamina. Se fizer exame de vitamina B12, de vitamina D, vitamina E, e fizer um hemograma completo, e o ferro der muito baixo, e tu tiver inchado, provavelmente tu já está com problema com glúten. Então isso tem que procurar um médico ou procurar um nutricionista para poder estar orientando, mas o médico que vai conseguir determinar fazer esse tipo de exame ou não, né? Então, eu posso comer trigo? Posso. Preciso comer? Não. Posso substituir? Lógico. Mas o que fazer caso o meu intestino esteja já com velocidade pneu careca e está tudo aberto? Eu tenho que fazer algumas coisas. Eu trouxe aqui alguns remédios da natureza. Vamos devolver o intestino. Primeiro, a gente conseguiu comprovar, né, alguns anos atrás, que as bactérias intestinais conseguem fazer hidrólise do glúten. Elas conseguem quebrar, hidrolisar o glúten, quebrar o glúten, fazer essa digestão. E aí nós entramos com os probióticos aqui. O que é probiótico? Probiótico, onde é que está o probiótico? Está aqui. Eu posso usar um probiótico. Esse aqui é um iogurte natural. Isso aqui é feito de leite, tá? É a única forma. São 3 formas de tomar leite saudável na Terra: coalhada, iogurte natural e ricota. Aqui já não é mais leite isso aqui. Kefir, isso aqui é um fungo, tá bom? A gente chama o grão de fungo. O kefir também é um probiótico. Dá para fazer em casa kefir. Dá pra fazer. Isso aqui é kombucha. Isso aqui é um chá. A bactéria com açúcar vai fermentar. Isso, tudo açúcar, que é um problema, a bactéria se alimenta e gera uma coisa legal. Então, eu tenho que devolver minha flora bacteriana, ou com kombucha, ou com vinagre de maçã, ou com chucrute, ou com kefir, e eu tenho que alimentar essas bactérias, esses fungos aqui, com os pré-bióticos, que são as fibras. Os melhores são a aveia, entendeu? E a maçã. Então, quem não quer sofrer com o intestino, não só do celíaco, porque o celíaco, ele já é intolerante à lactose instantâneo, tá? Ele já não consegue... É porque ele não ingere mais nada, né? Ele já é carente de B12, ele é carente de D3... Por isso que fala, eu sou isso e isso. É porque não vai gerar. Porque não vai gerar. Então, se alimentar com fibras solúveis e insolúveis. E nós temos os grupos de enzimas. Hoje nós estudamos muito. E dos alimentos, os mais poderosos, nós temos 2, tá? Que é o mamão e a abóbora. Tanto essa abóbora que é a japonesinha, quanto aquela outra abóbora laranjadinha, elas são ótimas, né? São enzimas importantes, são alimentos enzimáticos muito poderosos para o intestino. Por sinal, quem tem problema intestinal, síndrome de Crohn, colite, diverticulite, celíaco, precisa aprender a comer abóbora, mas durante no mínimo 3 meses não comer mais nada cru de vegetal. Ok? Ele não pode comer. Não é que faça mais bem que o cru, lógico que não nutricionalmente, mas para a vilosidade, deixar aquilo resolver. Porque se tu pausa o glúten, tirou o glúten, porque tu já descobriu que a celíaco está com tolerante, em 8 semanas as vilosidades começam a voltar. O intestino se regenera, entendeu? Não há o fim do nunca mais vou comer pão na vida, negativo. Tu tem que fazer com que o teu intestino funcione. Aí ele vai começar a melhorar. E aí eu até trouxe aqui, se tu me permitir, algumas farinhas, alguma coisa, de repente pode ajudar. E aí? Então. O que a gente tem de farinha aqui? Quero comer pão, não quero comer pão, mas não quero comer pão não.
Eu quero comer pão que não seja de trigo. Porque quando a gente fala de trigo e glúten, estamos falando de cevada, estamos falando de centeio, estamos falando de trigo e de alimentos com contaminação cruzada. Que não tem glúten, mas às vezes está no mesmo local. Farinha integral também. Vai estar ali para ter glúten. Mas eu não quero comer glúten. O que eu quero fazer? Outro tipo de farinha. Então tem que ter conhecimento, porque o trigo tem tudo. Vocês são cozinheiros, eu não sou cozinheiro, mas presta atenção. Eu tenho que ter numa farinha, eu tenho que ter uma estrutura, tem que ter umidade, né? Eu tenho que ter liga, não tem que ter isso aí? Sim. Tem que ter leveza e o trigo tem tudo isso aí. Elasticidade. Aí eu pego uma farinha lá e misturo, não vai dar certo, fica horrível. Por isso que o celíaco se ferra. Aí eu trouxe aqui algumas. Eu trouxe 4, mas com 3 já resolve o caso, tá? Primeiro a farinha aqui, para a estrutura, tem que ser a farinha de arroz. Tá. Não precisa ser só ela, mas é farinha de estrutura. Depois, tu tem que colocar uma substância que vai dar leveza e maciez, tá? Que tá lá, cadê lá? Aqui, a fécula de batata. Tem que ser a fécula de batata. O polvilho doce, eu coloquei para acrescentar aqui também. Pode acrescentar, não tem problema nenhum não, tá? Porém, o polvilho doce e o polvilho azedo são os mesmos polvilhos. É a mesma coisa da farinha, só o processo, um é fermentado, o outro não. Tá. Aí fica doce, um fica salgadinho. Mas é o mesmo produto. Isso aqui é mandioca, isso aqui é aipim, no norte é macaxeira, para quem é de Manaus, daquela região, né? Farinha aqui e para dar a liguinha do glúten, a famosa goma xantana. Que ela é produzida por bactéria também. Olha como as bactérias são importantes, né? E aí ela vai dar uma ligazinha. Tá? Eu até preparei uma receita aí. A gente colocou no Instagram. Aqui, ó. Isso. Que legal, são 210 gramas ou uma xícara, mais 3 quartos de xícara de chá de farinha de arroz, 280 gramas ou 2 xícaras de chá de fécula de batata, 150 gramas ou uma xícara, mais meia xícara de chá de polvilho doce e 20 gramas ou 2 colheres de sopa de goma xantana. Tá aí no Instagram também, tá? Se a pessoa quiser usar, eu aprendi uma receita com a minha avó lá. Então pega uma xícara, era uma xícara de trigo, então coloca uma xícara dessa mistura aqui. Tá? Também no meu Instagram eu coloquei lá, achei que vocês vão colocar, tá lá no meu Instagram também, emagrecer com o Thiago Rocha, vai estar essa receitinha para vocês. Mais alguma dúvida sobre glúten? Thiago, temos uma pergunta do William Prado, de São José dos Campos. Boa tarde, é possível ser intolerante à lactose e não ter doença celíaca? Obrigado, William. Obrigado pela pergunta. Lógico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Geralmente, o celíaco vai ter intolerância à lactose. Tá. Agora, o intolerante à lactose, não. Ele vai ter intolerância à lactose e é outro grande problema. Porém, muito mais fácil tratado que um problema com o celíaco. O celíaco realmente o caso é grave. É muito mais grave. Mais uma aqui, já vamos ver aqui, da Vera. É verdade que o pão com glúten, se estiver bem torrado, ele corta o glúten? Ele reduz aí de 70% a 80% a ação do glúten. A gente fala muito sobre isso aqui, de assar da maneira correta, né? Deixar branquelo. A coloração é importante, né? Muito importante isso aí, tá? Mas quem come pão e que não tem problema nenhum, vamos começar a comer probiótico, entendeu? Vamos começar as fibras, faz um negócio, começa a abóbora é uma benção. Então é isso que eu gostei, de todos os jeitos, né? E a gente fala bastante aqui, né, Léo? Um detalhe importante também, que eu preciso falar, a gente só fala do glúten, né? Se essas farinhas não te fizerem bem e você não tiver intolerância nenhuma ao glúten ou celíaco, não tem problema se eu comer de vez em quando um pão, não tem problema nenhum. Não tô falando de saúde, que é importante, não. Porque às vezes essas farinhas podem fazer mal pro teu organismo. Tem gente que tem alergia à aveia, entendeu? Então tu tens que ir descobrindo. Então, vou descobrindo, gostei, não gostei, você vai misturando. Mas com 3 dessas aqui, você já resolve o problema. Só para concluir aqui, hoje eu tô animado. Não tem problema, a gente deixa. Fiz um pão e ele ficou seco no outro dia. Fiz esse pão, porque não é igual o pão de trigo, é diferente, você tem que ter técnica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar proteína e gordura. Então coloca aqui nessas gramas aqui, umas 150 gramas de farinha de grão de bico. Daí aumentei a proteína, aumentei a gordura, aí entrou no cozinheiro ali, que é a umidade. Liga a umidade. Né? A umidade para dar uma umidade naquela farinha. Faz todo sentido. E essa farinha começar... Então são técnicas, tá? É possível comer natural, é possível comer sem glúten, sem lactose. Não é caro. E não é caro. Exatamente. Boa, mais perguntinhas. Datê, boa tarde. Tirei farinha branca da minha alimentação. Incrível que nunca mais tive dor de cabeça. Será que é o glúten? Olha que legal. Pode ser o glúten, pode ser as drogas da farinha. Que aí nós falamos só do glúten, né? Estamos falando de farinha refinada. Farinha refinada tem que ser reduzida. Nós temos pesquisas agora nos últimos dias que estão relacionando o autismo ao consumo de farinha refinada. Então, a gente já consegue perceber que a retirada da farinha branca já faz um bom trabalho. Não era o trigo, não foi aquele que Jesus abençoou. Estamos falando daquele americano que foi colocar um gene de girassol onde não devia. Perfeito.
Eu queria que numa outra vinda sua aqui, você falasse sobre fermentação. A gente está conversando muito sobre isso, sobre a alimentação dos japoneses, que eles comem muita fermentação, muita conserva. Isso permite que eles vivam 100 anos, são centenários, né? Em 1990, o Japão não tinha essa qualidade de vida, né? Não tinha. Eles desenvolveram a alimentação funcional. A gente pode dar uma aula sobre alimentação, alimentos funcionais, que são esses alimentos que levaram os japoneses... você falou do chucrute, né, levaram os japoneses a tão longe. A gente pode ensinar como é que faz tudo isso aí, chucrute. Estou aqui para... Posso dar um recado e me despedir? Por favor. Gente, você quiser me seguir nas redes sociais, digita na internet Palestrante Thiago Rocha. Você que deseja aprender a fazer receitas naturais, tratar suas doenças de uma forma natural. Eu preparei um livro para você. Tem mais de 100 tratamentos, azia, gastrite, sinusite, renite. Tem 100 doenças aqui para você. E eu gostaria que você nunca esquecesse do que eu vou falar agora. Eu sou nutricionista, sou cientista, os médicos estão aí, mas às vezes nós falhamos. As doenças ainda são mais fortes que nós, mas você tem um médico dos médicos, o criador da natureza, para você se apegar. Use os que Deus criou de remédio, que foi Ele que criou, então Ele sabe o que é melhor para você. E o alimento muito cura. Bom. Com cura, certeza. Né? É verdade. Muito obrigada, viu? Eu que Já agradeço. volte logo, por favor.